Milionário perdeu a fé no amor, até presenciar essa cena com a empregada. A mansão erguida no bairro mais nobre da cidade tinha tudo o que o dinheiro podia comprar. Eram 1.200 metros quadrados de puro luxo, distribuídos em 3 andares, com acabamentos importados da Europa, piscina com borda infinita, jardins planejados por paisagista premiado, sistema de energia solar residencial que tornava a propriedade praticamente autossuficiente, e uma garagem que abrigava 4 carros de luxo avaliados em mais de 3 milhões de reais. O seguro residencial dessa propriedade custava sozinho o equivalente ao salário anual de 10 famílias brasileiras. Cada cômodo havia passado por reforma recente, com decoração planejada, assinada por um dos nomes mais requisitados do país. As cortinas de seda italiana filtravam a luz da tarde de um jeito que fazia os ambientes parecerem saídos de revista de arquitetura. Os quadros nas paredes eram originais de artistas consagrados. A adega climatizada no subsolo guardava vinhos que valiam mais que carros populares. Mas apesar de toda aquela opulência, apesar de cada detalhe ter sido pensado para impressionar e encantar, faltava algo essencial naqueles corredores amplos e silenciosos. Faltava vida, faltava riso, faltava o calor de alguém esperando na porta, faltava o cheiro de comida feita com amor, faltava uma presença que transformasse aquela construção imponente em um verdadeiro lar. Jailton Guedes caminhava sozinho pela cozinha gourmet, iluminada pela luz suave e dourada do fim de tarde que entrava pelas janelas enormes. Ele tinha acabado de chegar de mais uma reunião de negócios, mais um contrato fechado, mais alguns milhões adicionados à conta bancária que já transbordava de zeros. Aos 46 anos, Jailton era o que muitos chamariam de case de sucesso absoluto. Formado em administração de empresas por uma das melhores universidades privadas do país, ele havia construído um império no setor de construção civil, especializando-se em empreendimentos de alto padrão. Sua construtora era referência quando o assunto era erguer condomínios de luxo, mansões sob medida para milionários, prédios comerciais sofisticados. Ele entendia de gestão empresarial como poucos. Havia transformado investimentos iniciais modestos em um portfólio robusto de imóveis, ações e participações societárias. Seu planejamento financeiro era tão meticuloso que, mesmo em tempos de crise econômica, sua fortuna não apenas se mantinha como crescia. Ele tinha consultorias especializadas cuidando de cada centavo, diversificação de ativos, previdência privada já estruturada para garantir conforto até seus últimos dias, cartão de crédito sem limite que ele raramente precisava usar porque preferia pagamentos à vista. Aos olhos do mundo, Jailton Guedes tinha vencido na vida. Mas ali, naquela cozinha impecável com ilha de mármore Carrara e eletrodomésticos de última geração, ele se sentia como o homem mais pobre do planeta. Abriu a geladeira enorme e olhou para as prateleiras organizadas, cheias de produtos importados, queijos finos, frutas orgânicas, sucos naturais. Pegou uma garrafa de água mineral francesa e serviu-se em um copo de cristal. Bebeu devagar, olhando pela janela para o jardim onde a piscina refletia as cores alaranjadas do céu. Era tudo tão bonito e tão vazio ao mesmo tempo. Ele suspirou fundo, apoiou as mãos na bancada fria e deixou o peso da solidão apertar seu peito, como apertava todas as tardes quando chegava em casa. E não havia ninguém ali para perguntar como tinha sido seu dia. Jailton tinha sido casado por 12 anos. O casamento havia terminado 5 anos atrás de forma amigável, se é que divórcios podem ser amigáveis. Não houve traição, não houve brigas públicas, não houve batalha judicial. Simplesmente chegaram à conclusão de que haviam se tornado estranhos morando sob o mesmo teto. Ela queria viver na Europa. Ele não queria abandonar os negócios no Brasil. Ela sonhava com uma vida de viagens constantes. Ele precisava da estabilidade para gerenciar seus empreendimentos. Fizeram a partilha dos bens com advogados civilizados, assinaram papéis e ela embarcou para Paris com uma quantia generosa que lhe garantiria conforto pelo resto da vida.
Da união nasceu Isabela, hoje com 9 anos, que morava com a mãe na França, mas passava as férias com o pai. Jailton amava a filha com toda a intensidade que seu coração permitia, mas as visitas eram curtas demais. As videochamadas eram frias demais. E no fundo, ele carregava uma culpa surda de não ter conseguido manter a família unida, de ter oferecido à filha uma infância dividida entre 2 continentes. Depois do divórcio, Jailton tentou reconstruir sua vida amorosa. Tentou com empenho, com esperança, com a mesma determinação que aplicava nos negócios. Baixou aplicativos de relacionamento onde sua foto de perfil mostrava um homem bonito, alto, de cabelos grisalhos bem cortados, olhos verdes, sorriso de quem cuidava da aparência. Sua bio era honesta, sem mencionar diretamente a fortuna, mas deixando claro que era bem-sucedido. As matches apareciam aos montes. Saiu com dezenas de mulheres ao longo desses 5 anos. Jantares em restaurantes estrelados, viagens para resorts paradisíacos, presentes caros, conversas que pareciam promissoras nos primeiros encontros, mas algo sempre desandava. Ele percebia o brilho no olhar delas quando descobriam o tamanho de sua conta bancária. Percebia as perguntas sutis sobre seu patrimônio, os elogios exagerados ao carro, à casa, ao relógio suíço no pulso. Percebia que elas se apaixonavam pelo estilo de vida que ele podia oferecer. Não por quem ele era quando tirava o terno italiano e ficava de pijama assistindo um filme qualquer. Algumas eram mais descaradas, pediam presentes caros logo nos primeiros meses, sugeriam que ele investisse em negócios delas, que colocasse apartamentos no nome delas como prova de amor. Outras eram mais sofisticadas no jogo, mas a essência era a mesma. Interesse, cálculo, estratégia. Jailton se cansou. Cansou de fingir que não percebia. Cansou de ser visto como um cartão de crédito com pernas. Cansou de terminar relacionamentos assim que a máscara caía e a verdadeira intenção aparecia. Cansou de acordar ao lado de mulheres bonitas e sentir-se mais sozinho do que quando dormia sozinho de fato. Aos poucos, foi desistindo. Deletou os aplicativos. Recusou convites para festas onde saberia que seria apresentado a alguém perfeito para você. Mergulhou no trabalho com ainda mais intensidade, como se construir mais um prédio, fechar mais um contrato, expandir mais um empreendimento pudesse preencher o buraco que crescia dentro dele. Mas não preenchia. E ele sabia disso. Foi num desses dias, numa tarde de sexta-feira, quando voltou mais cedo do escritório, que ele entrou na cozinha e encontrou Miriam ali. Ela trabalhava na casa havia quase 2 anos, vinha 5 vezes por semana, para cuidar da limpeza, da organização, das compras, de tudo que uma mansão daquele tamanho demandava. Jailton mal reparava nela. Não por crueldade, mas porque vivia tão imerso em seus próprios pensamentos, tão distraído com planilhas e reuniões e preocupações, que mal notava quem cuidava da casa. Para ele, Miriam era apenas mais uma funcionária eficiente que mantinha tudo impecável. Pagava o salário dela em dia, sempre dava os aumentos justos, fornecia vale-transporte e vale-refeição. Nunca foi grosseiro, mas também nunca havia realmente olhado para ela. Nunca havia reparado no jeito delicado como ela dobrava as toalhas, no capricho com que arrumava as almofadas do sofá, na atenção aos pequenos detalhes que faziam a diferença entre uma casa limpa e uma casa acolhedora. Naquela tarde, Miriam estava finalizando a limpeza da cozinha. Ela tinha 42 anos. Era uma mulher de estatura média, magra, com cabelos castanhos presos num coque simples, rosto sem maquiagem que revelava traços delicados e cansados ao mesmo tempo. Usava o uniforme azul claro que Jailton fornecia para todas as funcionárias, sapatos baixos confortáveis, mãos que mostravam as marcas de anos de trabalho pesado. Mas havia algo nela que naquela tarde chamou a atenção dele. Talvez fosse o jeito como cantarolava baixinho enquanto passava o pano na bancada. Talvez fosse o sorriso suave que tinha no rosto, mesmo fazendo um trabalho que muitos considerariam inferior. Talvez fosse simplesmente o fato de que ele estava emocionalmente exausto demais para continuar fingindo que estava tudo bem.
Jailton serviu-se de um café que estava pronto na cafeteira e ficou ali, parado, olhando para o líquido escuro na xícara de porcelana. Miriam percebeu a presença dele e imediatamente fez menção de sair para dar-lhe privacidade. Mas ele fez um gesto com a mão pedindo que ficasse, que continuasse seu trabalho. Ficaram alguns minutos em silêncio, apenas o som suave do pano passando pela superfície lisa do mármore. Foi quando algo dentro dele simplesmente cedeu. Talvez fosse o cansaço acumulado. Talvez fosse a solidão que já não cabia mais dentro do peito. Talvez fosse o fato de que ela era praticamente invisível aos seus olhos, o que paradoxalmente fazia dela segura para ouvir o que ele não tinha coragem de dizer para ninguém do seu círculo social. Jailton apoiou a xícara na bancada, olhou para o infinito através da janela e deixou escapar num suspiro as palavras que há meses queimavam sua garganta. Sabe, às vezes acho que vou terminar meus dias sozinho. Já procurei tanto alguém para dividir minha vida. Tentei aplicativos, tentei festas, tentei ser apresentado a pessoas pelos amigos. Saí com mulheres inteligentes, bonitas, interessantes. Mas sabe o que acontece sempre? Elas olham para mim e veem uma conta bancária. Veem os carros, a mansão, as viagens. Ninguém quer saber se eu acordo de madrugada preocupado com decisões difíceis. Ninguém pergunta se eu tenho medo de envelhecer sem ter com quem conversar de verdade. Ninguém se importa se eu gosto de filmes antigos ou se eu prefiro um jantar simples em casa a restaurantes pomposos. Elas querem o pacote completo, o estilo de vida. E eu acabo sendo apenas o provedor disso tudo. Estou cansado, sabe? Cansado de fingir que não percebo. Cansado de terminar relacionamentos porque descubro que sou mais um investimento do que um companheiro. Às vezes acho que vou realmente morrer sozinho nessa casa enorme, cercado de coisas caras e vazio por dentro. Ele não esperava a resposta. Havia falado mais para si mesmo do que para ela. Mas Miriam parou o que estava fazendo. Largou o pano sobre a bancada, secou as mãos no avental e se aproximou alguns passos. Havia algo no olhar dela, um brilho sincero, uma profundidade que Jailton não havia notado antes. Ela ficou ali por um momento, como se escolhesse cuidadosamente as palavras. E então, falou com uma voz suave, mas firme, com uma sabedoria que não vinha de diplomas, mas de vida vivida. Talvez o que o senhor procura não esteja longe. Às vezes a resposta está mais perto do que a gente imagina. O Senhor tem procurado nos lugares onde todo mundo procura, mas será que o amor de verdade mora nesses lugares? Eu não tenho estudo para falar bonito, não entendo dessas coisas de gente rica, mas eu sei uma coisa que a vida me ensinou, Sr. Jailton. Amor de verdade não faz barulho. Ele não vem com fogos de artifício, nem com grandes declarações logo de cara. Ele está nos pequenos gestos, na pessoa que fica do seu lado quando está tudo ruim, na mão que segura a sua sem querer nada em troca. Pode ser que o senhor esteja procurando tão longe que não está vendo o que está perto. As palavras ecoaram no coração de Jailton, de um jeito que há muito tempo ele não sentia. Não eram palavras rebuscadas, não vinham embrulhadas em discursos motivacionais de coach, nem em filosofias complexas. Eram simples, diretas, honestas. E exatamente por isso carregavam um peso de verdade que o atingiu em cheio. Ele olhou para Miriam como se a visse pela primeira vez. Reparou no rosto cansado, mas sereno. Nos olhos que tinham vivido muito. Nas mãos calejadas que trabalhavam sem reclamar. No sorriso discreto que não pedia nada, não esperava nada, apenas oferecia um conforto genuíno. Ele sentiu algo estranho. Um aperto no peito que não era angústia, mas algo próximo de reconhecimento, como se uma parte esquecida dele acordasse de repente. Agradeceu com um aceno de cabeça, bebeu o resto do café e saiu da cozinha sem saber bem o que havia acontecido ali. Mas as palavras ficaram. Às vezes a resposta está mais perto do que a gente imagina. Ficaram rondando sua cabeça durante o jantar solitário que ele comeu na sala de estar assistindo ao noticiário, sem prestar atenção. Ficaram quando ele subiu para o quarto e deitou na cama king size que parecia grande demais para um homem só. Ficaram quando ele olhou para o teto e percebeu que pela primeira vez em meses havia sentido conforto genuíno vindo de outra pessoa.
E essa pessoa era justamente alguém que ele nunca havia considerado, nunca havia realmente visto. Comente abaixo de onde está assistindo. Adoro saber até onde nossas histórias chegam. A partir daquele dia, algo mudou na forma como Jailton percebia a própria casa. Ele começou a reparar em detalhes que antes eram invisíveis. Começou a notar que a casa não estava apenas limpa, estava cuidada. Havia uma diferença sutil, mas profunda entre uma casa limpa por obrigação e uma casa arrumada com atenção. As flores nos vasos da sala de estar eram trocadas regularmente e sempre combinavam com a estação do ano. As toalhas do banheiro não estavam apenas dobradas. Estavam dobradas de um jeito que fazia o ambiente parecer de hotel 5 estrelas. Os livros na estante da biblioteca estavam organizados não só por tamanho, mas por cor, criando um degradê visual agradável. A despensa estava sempre impecável, com etiquetas escritas à mão indicando validade dos produtos e sugestões de uso. Pequenos bilhetes apareciam eventualmente grudados na geladeira, avisando que tal alimento estava próximo de vencer, que tal tempero havia acabado e ela já havia comprado mais, que tal prato que ele gostava estava pronto e só precisava aquecer. Jailton começou a chegar mais cedo em casa. Arranjava desculpas para sair do escritório antes das 7 da noite. Dizia para si mesmo que estava apenas cansado, que precisava desacelerar, que a empresa podia funcionar algumas horas sem ele. Mas a verdade que não confessava nem para si próprio é que havia começado a apreciar aqueles momentos finais da tarde, quando Miriam ainda estava na casa terminando o trabalho. Ele inventava razões para passar pela cozinha. Pegava um copo de água. Procurava um documento que sabia não estar ali. Fazia um lanche simples. E sempre encontrava Miriam em alguma tarefa, sempre com aquela presença serena que de alguma forma acalmava a tempestade constante dentro dele. As conversas começaram a acontecer naturalmente. Não eram longas nem profundas no início. Miriam respeitava essa posição dela, sempre chamava ele de Senhor Jailton, sempre mantinha a distância apropriada de funcionária para patrão. Mas havia uma gentileza genuína na forma como ela interagia. Quando ele comentava que havia tido um dia difícil, ela não dava conselhos não solicitados. Apenas dizia que esperava que o dia seguinte fosse melhor e que havia preparado aquele pão de queijo que ele gostava. Quando ele mencionava preocupação com algum contrato complicado, ela não fingia entender de gestão empresarial nem de investimentos, mas escutava com atenção real e dizia que confiava que ele tomaria a decisão certa porque demonstrava ser homem ponderado. Eram gestos pequenos, palavras simples, mas carregavam uma autenticidade que ele não encontrava nas conversas rebuscadas dos jantares de negócio, nem nas mensagens estudadas das mulheres dos aplicativos. O que realmente mudou tudo foi quando Isabela veio passar as férias escolares no Brasil. A menina chegou num sábado de julho, trazida do aeroporto por um motorista que Jailton havia contratado, porque estava resolvendo uma emergência no canteiro de obras de um empreendimento. Ele chegou em casa 2 horas depois, sentindo-se culpado por não ter buscado a filha pessoalmente, preparado para encontrá-la emburrada ou entediada como costumava acontecer nas primeiras horas após a chegada. Mas quando entrou na sala de estar, a cena que viu o deixou paralisado na porta. Isabela estava sentada no tapete da sala ao lado de Miriam. As duas estavam cercadas por papel, tesoura, cola e canetinhas coloridas. Faziam cartões artesanais, daqueles que as crianças gostam de criar para presentear. A menina ria de algo que Miriam havia dito, uma risada solta e genuína que Jailton raramente ouvia da filha. Miriam ensinava a Isabela a fazer um origami simples, um passarinho de papel, com uma paciência infinita, refazendo as dobras quantas vezes fossem necessárias, sem demonstrar irritação. Havia 2 copos de suco na mesinha de centro e um prato com biscoitos caseiros que Miriam havia trazido de casa. A cena era tão simples e ao mesmo tempo tão cheia de vida que Jailton sentiu o peito apertar. Isabela finalmente notou a presença do pai e correu para abraçá-lo. Papai, a Miriam está me ensinando a fazer passarinhos. Olha quantos eu já fiz. E ela trouxe biscoitos de chocolate que ela mesma fez,
São os mais gostosos que eu já comi na vida. Ela disse que a gente pode fazer mais atividades juntas se você deixar. Posso, pai? Por favor. Jailton olhou para Miriam, que havia se levantado e aguardava em pé com as mãos cruzadas à frente do corpo. Uma postura respeitosa, mas sem subserviência. Ela explicou com simplicidade. Eu cheguei um pouco antes do horário hoje, Sr. Jailton, porque sabia que a senhorita Isabela chegaria e pensei que ela poderia estar entediada sozinha. Espero não ter me intrometido. Se o senhor preferir, eu posso voltar na segunda-feira. Ele balançou a cabeça imediatamente. Não, por favor. Fico muito grato. Isabela adora atividades manuais e eu sou péssimo nisso. Se você puder ficar hoje e talvez amanhã também, eu ficaria muito feliz. Pode cobrar as horas extras, claro. Miriam sorriu daquele jeito suave que estava se tornando familiar. Não precisa pagar extra, Sr. Jailton. É um prazer passar tempo com a senhorita Isabela. Ela é uma menina muito especial. E assim, começou uma rotina que mudaria tudo. Durante aquelas férias de julho, Miriam passou a ir à casa mais vezes, não apenas para trabalhar, mas para fazer companhia a Isabela. E Jailton, sem perceber no início, começou a observar. Observou como Miriam tinha paciência infinita para ouvir as histórias mirabolantes que Isabela inventava. Observou como ela ajudava a menina com os deveres de casa das férias, explicando matemática de um jeito simples e eficaz, que fazia Isabela entender conceitos com os quais tinha dificuldade na escola francesa. Observou como ela ensinava receitas básicas para a tia menina, deixando Isabela sujar a cozinha toda fazendo cupcakes, mas transformando aquilo numa memória feliz em vez de uma bagunça estressante. Havia um episódio específico que ficou gravado na memória de Jailton. Foi numa terça-feira à tarde. Ele havia chegado mais cedo e encontrou Isabela chorando no quarto. A menina havia brigado por videochamada com a mãe, uma discussão boba sobre algo que ela queria fazer e a mãe não permitia. Isabela estava naquela idade difícil, com 9 anos questionando regras, testando limites, e o fato de ter pais separados que às vezes estabeleciam regras diferentes complicava tudo. Jailton não sabia direito como lidar com o choro da filha. Tentou conversar, mas ela estava fechada, emburrada, jogada na cama de bruços. Ele ficou ali desajeitado, sem saber se deveria abraçar, se deveria dar bronca, se deveria ligar para a ex-mulher para mediar a situação. Foi quando Miriam bateu de leve na porta entreaberta. Ela segurava uma bandeja com chocolate quente e biscoitos. Pediu permissão com um olhar para Jailton e entrou quando ele assentiu. Sentou-se na beirada da cama de Isabela e simplesmente ficou ali, em silêncio, acariciando as costas da menina com movimentos suaves e ritmados. Não disse que estava tudo bem, não minimizou o sentimento, não deu sermão, apenas ficou. Depois de alguns minutos, Isabela se virou, ainda com os olhos vermelhos, e se jogou no colo de Miriam, chorando agora com mais intensidade, mas de um jeito que parecia libertador. Miriam a abraçou, balançando de leve, murmurando palavras baixinhas que Jailton não conseguia ouvir direito, mas que claramente traziam conforto. Quando o choro finalmente amainou, Miriam ofereceu o chocolate quente e disse algo simples, mas profundo. Tá tudo bem ficar triste às vezes, Isabela. Até adulto fica triste. Mas sabe o que a gente não pode deixar? A tristeza ficar morando dentro da gente. A gente sente, chora, desabafa, e depois levanta e continua. E sempre tem gente que ama você, mesmo quando parece que todo mundo tá chato. Seu pai ama você. Sua mãe ama você. E eu também gosto muito de você, sabia? Isabela fungou e perguntou com a voz ainda embargada. Mesmo eu sendo chata às vezes? Miriam riu baixinho. Todo mundo é chato às vezes, querida. Até eu. Até seu pai. Faz parte de ser gente. Jailton saiu daquele quarto com uma sensação estranha e poderosa no peito. Ele havia testemunhado algo que não conseguia nomear, mas que o tocava profundamente. Havia visto amor genuíno em ação. Não o amor obrigatório de funcionária que quer manter o emprego, não o amor interesseiro de quem espera algo em troca, mas o amor de quem simplesmente se importa porque é da natureza dela se importar.
E isso o abalou de uma forma que ele não estava preparado para processar. Passou a prestar ainda mais atenção. Viu como Miriam arrumava o lanche de Isabela com um cuidado especial, cortando a fruta em formatos divertidos, colocando um bilhetinho engraçado no guardanapo. Viu como ela elogiava os desenhos que Isabela fazia, encontrando beleza genuína naqueles rabiscos infantis e pendurando alguns na geladeira com ímãs coloridos. Viu como ela ensinava valores sem sermões chatos, apenas através de conversas naturais, enquanto faziam atividades juntas. Quando Isabela desperdiçava comida, Miriam não dava bronca, mas contava histórias da própria infância quando a comida era escassa e cada grão de arroz era precioso. Quando Isabela reclamava de alguma tarefa doméstica simples que Jailton havia pedido para ela fazer, Miriam não a mimava dizendo que não precisava fazer, mas também não forçava, simplesmente transformava a tarefa em brincadeira, fazendo junto, cantando, tornando aquilo divertido. E Jailton pensava: essa é a maternidade que Isabela precisa aqui no Brasil. Essa é a presença feminina que faz falta na vida dela. E essa é exatamente a presença que faz falta na minha vida também. Mas ele lutava contra esses pensamentos. Dizia para si mesmo que era absurdo. Miriam era sua funcionária. Havia uma diferença de classe social gigantesca entre eles. Ele tinha mestrado em gestão empresarial e ela provavelmente não tinha nem terminado o ensino médio. Ele frequentava clubes exclusivos e ela pegava 3 ônibus para chegar ao trabalho. Ele fechava contratos de milhões e ela ganhava 2 salários mínimos. O mundo deles era diferente demais. As pessoas do círculo social dele achariam aquilo escandaloso. Diriam que ele estava confundindo solidão com amor. Diriam que ela estava interessada no dinheiro, mesmo que todos os gestos dela provassem exatamente o contrário. Mas quanto mais ele tentava racionalizar, mais percebia que estava perdendo a batalha. Porque a verdade que ele não queria admitir é que pela primeira vez em 5 anos, ele se sentia conectado com alguém de verdade. Pela primeira vez, os jantares em casa eram gostosos, porque ele pedia para Miriam comer com eles, e as conversas eram leves e genuínas. Pela primeira vez, ele ria das piadas bobas de Isabela, porque Miriam também ria, e aquilo criava um ambiente que ele havia esquecido que existia. Pela primeira vez ele percebeu que o amor que ele procurava em aplicativos e festas estava ali, bem ali, na mulher que ele havia ignorado por 2 anos, na mulher que cuidava da casa dele, que cuidava da filha dele, que de alguma forma tinha começado a cuidar do coração dele, sem que ele percebesse quando isso havia acontecido. Uma noite, depois que Isabela já havia dormido, Jailton estava no escritório revisando contratos de um novo empreendimento, quando Miriam bateu na porta. Ela estava prestes a ir embora e vinha se despedir como fazia sempre. Senhor Jailton, já está tarde, vou indo. A casa está toda arrumada. A Isabela já escovou os dentes e está dormindo. Amanhã eu volto no mesmo horário. Jailton olhou para ela e pela primeira vez permitiu-se realmente ver. Ver a mulher além da funcionária. Ver a pessoa além do papel social. E o que viu foi lindo. Viu uma mulher forte que trabalhava duro, mas não havia perdido a doçura. Viu uma mulher que não tinha dinheiro, mas era rica em generosidade. Viu uma mulher que a sociedade tornava invisível, mas que tinha uma luz própria impossível de ignorar quando você realmente olhava. E ele sentiu algo que não sentia há anos. Sentiu borboletas no estômago. Sentiu vontade de estender a conversa, de encontrar desculpas para que ela ficasse mais alguns minutos. Sentiu medo de que ela fosse embora e levasse consigo aquela sensação de paz que ele só experimentava quando ela estava por perto. Miriam, antes de você ir, posso te fazer uma pergunta? Ele surpreendeu a si mesmo com a própria voz. Ela parou na porta, virou-se com uma expressão de leve surpresa. Claro, Sr. Jailton. Ele hesitou procurando as palavras. Você tem família? Desculpa a pergunta pessoal, mas eu percebi que você nunca fala sobre sua vida particular. E de repente eu me dei conta de que trabalha aqui há 2 anos e eu não sei nada sobre você. Miriam ficou em silêncio por um momento, como se avaliasse se deveria responder, se deveria manter a distância profissional, ou se permitir ser vulnerável.
Então ela deu um passo de volta para dentro do escritório e com voz suave começou a contar. Eu tenho 2 filhos, Sr. Jailton. Um menino de 18 anos que está no último ano do ensino médio e uma menina de 15. Sou divorciada faz 6 anos. O pai deles desapareceu, não paga pensão, não aparece para visitar. No início foi muito difícil. Eu tinha medo de não conseguir sustentar meus filhos sozinha. Trabalhava em 3 casas, das 7 da manhã até as 9 da noite. Pegava 4 ônibus por dia. Chegava em casa tão cansada que mal tinha forças para ajudar eles com lição. Mas a gente foi levando, sabe? Porque quando você ama alguém de verdade, você encontra forças que nem sabia que tinha. Jailton ouvia fascinado, vendo aquela mulher sob uma luz completamente nova. Ela continuou. Eu não tive estudo, Sr. Jailton. Parei na 8ª série porque precisei trabalhar para ajudar minha mãe depois que meu pai faleceu. Casei nova, achando que tinha encontrado um homem bom, mas me enganei. Passei anos numa relação que me fazia pequena, que me fazia acreditar que eu não valia nada. Quando finalmente tive coragem de sair, eu não tinha nada. Nem autoestima, nem dinheiro, nem esperança. Mas eu tinha meus filhos. E eles me deram razão para levantar todo dia e lutar. Hoje meu filho mais velho quer fazer faculdade. Conseguiu uma bolsa numa federal. Minha filha está indo bem na escola. Quer ser professora. Eu sei que meu trabalho é simples. Que tem gente que olha para a faxineira como se fosse invisível. Mas sabe o que eu penso? Eu penso que trabalho honesto tem dignidade, não importa qual é. E eu faço meu trabalho com amor porque é isso que transforma uma casa em lar. Jailton sentiu um nó na garganta. Pela primeira vez na vida, ele sentiu vergonha genuína da própria cegueira. Como ele havia sido capaz de ignorar aquela mulher extraordinária por 2 anos? Como ele havia reduzido alguém tão especial a apenas uma funcionária eficiente? Ele se levantou da cadeira, contornou a mesa e ficou de pé diante dela, mantendo uma distância respeitosa, mas carregando nas palavras toda a sinceridade que sentia. Miriam, eu preciso te pedir desculpas. Eu te empreguei há 2 anos e nunca tive a sensibilidade de te perguntar sobre sua vida, sobre suas dificuldades, sobre seus sonhos. Eu te via como alguém que fazia um trabalho aqui e não enxergava a pessoa incrível que você é. E nessas últimas semanas, vendo você com minha filha, vendo o carinho genuíno que você demonstra, eu percebi algo que está me deixando sem chão. Eu percebi que você é o tipo de pessoa que eu sempre procurei e nunca encontrei nos lugares onde eu achava que encontraria. E isso me assusta e me confunde, porque a sociedade diz que isso não faz sentido. Mas o meu coração está dizendo o contrário. O silêncio que se seguiu foi denso e carregado. Miriam olhou para ele com uma expressão impossível de decifrar. Havia surpresa, havia receio, havia algo que poderia ser esperança, mas que ela parecia ter medo de deixar aparecer. Sr. Jailton, eu não sei o que dizer. Eu sou só uma mulher simples que trabalha aqui. Nossa realidade é muito diferente. O senhor é um homem importante, eu sou apenas... Ele a interrompeu suavemente. Você não é apenas nada, Miriam. Você é uma mulher extraordinária. Você criou 2 filhos sozinha. Você trabalha duro sem perder a doçura. Você traz luz para os lugares por onde passa. E eu estive tão cego, tão perdido procurando nos lugares errados, que não vi a coisa mais óbvia do mundo. Você me disse que às vezes a resposta está mais perto do que a gente imagina. Você estava falando de você? Miriam baixou os olhos. As mãos se entrelaçaram nervosamente. Eu não tinha direito de ter esperança, Sr. Jailton. Mas admito que nas últimas semanas, vendo o senhor com a Isabela, vendo o pai presente que o senhor é apesar de todo o trabalho, vendo a gentileza nos pequenos gestos que o senhor tem com as pessoas, eu comecei a sentir algo que não devia sentir. Mas nossa realidade é diferente demais. As pessoas vão julgar, vão dizer que eu sou interesseira, vão dizer que o senhor está cometendo um erro. E eu tenho meus filhos para pensar, tenho minha dignidade. Eu não posso ser mais uma história de empregada que se envolveu com o patrão e acabou mal. Eu não sou esse tipo de mulher. Jailton sentiu uma urgência crescente de fazer ela entender que aquilo não era jogo, não era capricho, não era confusão de um homem solitário. Ele deu mais um passo,
Estava agora próximo o suficiente para sentir o perfume suave de lavanda que ela usava. Próximo o suficiente para ver os olhos dela brilhando com lágrimas contidas. Miriam, olha para mim, por favor. Ela ergueu o rosto e ele segurou o olhar dela com toda a intensidade que conseguiu reunir. Eu não sei como isso vai ser. Não sei como vamos lidar com os julgamentos, com as diferenças, com tudo que vem pela frente. Mas eu sei uma coisa com absoluta certeza. Pela primeira vez em 5 anos, desde meu divórcio, eu sinto que encontrei alguém real. Alguém que não quer meu dinheiro. Alguém que não está interessada no meu status. Alguém que me vê como pessoa e não como provedor. E isso é tão raro, tão precioso, que eu seria um idiota se deixasse escapar por medo do que outros vão pensar. Eu cansei de viver para os outros. Quero viver para mim. E quero ter a chance de te conhecer de verdade, de ver onde isso pode dar. Se você quiser também. As lágrimas finalmente escorreram pelo rosto de Miriam. Eram lágrimas de medo e esperança misturados, de uma mulher que havia sido machucada demais pela vida para acreditar facilmente em finais felizes, mas que ao mesmo tempo carregava no peito um desejo imenso de ser amada de verdade, de ser vista, de ser valorizada. Eu tenho medo, Sr. Jailton. Tenho muito medo de me machucar. Tenho medo de me entregar e descobrir que era tudo ilusão. Tenho medo pelos meus filhos, pelo que as pessoas vão falar. Tenho medo de não ser suficiente para o seu mundo. Ele finalmente permitiu-se tocar. Ergueu a mão devagar, dando tempo para ela recuar se quisesse. E quando ela não recuou, ele tocou o rosto dela com uma delicadeza infinita, secando uma lágrima com o polegar. A voz dele saiu rouca de emoção. Você já é mais do que suficiente. E se tem algo que eu aprendi, é que o meu mundo não vale nada se não tem pessoas reais nele. Eu não quero que você seja nada além do que você é. Não quero que você mude. Não quero que você finja. Só quero ter a chance de te fazer feliz do jeito que você tem feito minha filha feliz. Do jeito que você tem feito eu me sentir em paz pela primeira vez em anos. Podemos tentar? Devagar? Sem pressa? Mas sem medo também. Miriam fechou os olhos. Respirou fundo como se estivesse se preparando para pular de um penhasco. E quando abriu os olhos de novo, havia neles uma decisão. Ela assentiu levemente. Podemos tentar, mas devagar mesmo. E com honestidade sempre. Eu preciso que o senhor entenda que não sou mulher de fingimento. Se em algum momento perceber que isso não vai funcionar, me diga logo. Não me deixe me iludir. Ele sorriu. Um sorriso genuíno que iluminou o rosto inteiro. Honestidade sempre. Prometo. E por favor, para de me chamar de Sr. Jailton. Só Jailton. Pode ser? Ela deu um risinho baixinho, ainda nervosa, mas com um fio de alegria começando a aparecer. Vou tentar. Mas vai ser difícil. 2 anos chamando de senhor. Não some do dia para a noite. Eles ficaram ali por mais alguns minutos, conversando baixo, estabelecendo acordos tácitos de como iam lidar com aquilo. Decidiram que não contariam para Isabela ainda, não até terem certeza de que havia futuro real ali. Decidiram que Miriam continuaria trabalhando normalmente, mas que depois do expediente, quando estava oficialmente fora do horário de trabalho, eles poderiam ter encontros como 2 pessoas normais conhecendo uma a outra. Jantares simples, conversas no sofá, passeios sem pompa. Ele queria conhecer os filhos dela. Ela queria entender melhor o mundo dele sem se sentir diminuída. Era tudo novo, tudo assustador, tudo incerto. Mas pela primeira vez em muito tempo, tanto Jailton quanto Miriam sentiram algo que haviam esquecido que existia. Esperança. Quando Miriam finalmente foi embora naquela noite, Jailton ficou na janela do escritório vendo o carro de aplicativo que ele havia chamado para ela levar ela embora. Ele sempre fazia isso agora. Não deixava mais ela pegar ônibus de madrugada. E enquanto as luzes traseiras do carro desapareciam no fim da rua, ele sentiu uma sensação estranha e maravilhosa de que sua vida, que havia parecido tão vazia e sem direção, finalmente estava começando a fazer sentido de novo. Os dias que se seguiram foram uma mistura de normalidade e descobertas.
Durante o dia, quando Isabela estava acordada, Miriam continuava sendo a Miriam de sempre, cuidando da casa e da menina com o mesmo carinho e eficiência. Jailton se esforçava para manter as aparências, tratando-a profissionalmente na frente da filha. Mas havia olhares que se cruzavam quando Isabela não via. Havia sorrisos discretos. Havia uma eletricidade no ar que deixava ambos um pouco nervosos e um pouco empolgados. À noite, depois que Isabela dormia, os dois se encontravam na sala de estar. Jailton dispensava os formalismos, preparava chá ou café para ambos e se sentavam no sofá mantendo uma distância respeitosa no início, mas conversando por horas. Ele descobriu que Miriam tinha uma inteligência emocional impressionante, uma sabedoria prática que vinha de ter enfrentado dificuldades reais. Ela compreendia a natureza humana de um jeito que nenhum livro de gestão empresarial havia ensinado a ele. Falava sobre a educação dos filhos com uma naturalidade que revelava anos de acertos, erros e aprendizados. Contava histórias da infância pobre, mas feliz, de uma família que não tinha dinheiro, mas tinha união, de valores que foram passados através de exemplos e não de discursos. Jailton, por sua vez, abriu-se de maneiras que raramente fazia. Falou sobre a pressão de ter herdado uma empresa pequena do pai e ter transformado aquilo num império, sobre o peso de ser responsável por centenas de empregos, sobre as decisões difíceis que precisava tomar, envolvendo milhões em investimentos. Falou sobre o divórcio de forma mais honesta do que havia falado com qualquer terapeuta, admitindo suas próprias falhas, reconhecendo que havia sido ausente emocionalmente, que havia priorizado o crescimento financeiro em detrimento de crescimento emocional. Falou sobre a culpa que carregava em relação a Isabela, sobre o medo de estar falhando como pai à distância. E Miriam ouvia, realmente ouvia, não para responder, não para julgar, mas para compreender. E quando falava, suas palavras eram simples, mas certeiras. Você não é pai perfeito, Jailton. Nenhum pai é. Mas você é pai presente nas possibilidades que tem. Vi você conversando com ela sobre o dia dela. Vi você perguntando sobre a escola, sobre as amigas, sobre os sonhos dela. Vi você deixando reunião importante para vir almoçar com ela. Isso conta, isso importa. As crianças não precisam de pais perfeitos, precisam de pais que tentam. Havia uma vez em que Jailton falou sobre um dilema ético que enfrentava no trabalho. Um cliente importante queria que ele aprovasse uma mudança no projeto de um prédio residencial que reduziria custos, mas comprometeria a qualidade de alguns acabamentos, de forma que os futuros moradores não perceberiam imediatamente, só anos depois. Era uma quantia considerável de dinheiro em jogo, e o cliente estava pressionando, insinuando que se Jailton não aprovasse, levaria futuros contratos para concorrentes. Jailton estava dividido. Financeiramente fazia sentido ceder. Eticamente, o incomodava. Miriam ficou em silêncio por um momento. Depois perguntou algo simples. Se fosse você morando nesse prédio, você ia querer que fizessem isso? Não. Ele respondeu imediatamente. Então você já tem sua resposta. Ela disse com suavidade. Dinheiro a gente pode ganhar de outras formas. Mas caráter, uma vez que você perde, é difícil recuperar. E você não parece ser homem que consegue dormir tranquilo sabendo que comprometeu o que acha certo. Era tão óbvio quando ela colocava nesses termos. Tão simples. E ainda assim havia sido aquilo que ele precisava ouvir. No dia seguinte, ele recusou a alteração. Perdeu aquele cliente específico, mas manteve sua integridade. E pela primeira vez em muito tempo, tomou uma decisão de negócios pensando não apenas em lucro, mas em legado, no tipo de homem que queria ser e no exemplo que queria deixar para a filha. Isabela, felizmente, estava feliz demais com as férias para notar a mudança de dinâmica entre o pai e Miriam. Ou se notava, não demonstrava. Ela apenas aproveitava ter a atenção de ambos, os passeios que faziam juntos, as tardes de filme em casa com pipoca feita por Miriam, os jantares onde todos comiam juntos, rindo de besteiras. Havia uma leveza na casa que não existia antes. Havia som de vida, de risadas, de música tocando na cozinha
Enquanto Miriam cozinhava e Isabela tentava ajudar, fazendo mais bagunça do que ajuda real, Jailton reparava em tudo. Reparava como Isabela havia começado a chamar Miriam de Mimi com carinho. Reparava como a menina buscava a aprovação dela tanto quanto buscava a dele. Reparava nos abraços espontâneos que Isabela dava em Miriam, nos desenhos que fazia e dedicava a ela, nas confidências de criança que ela fazia baixinho quando achava que ele não estava ouvindo. E seu coração apertava porque via ali a família que sua filha merecia ter e que ele não havia conseguido dar até então. Houve um momento específico que selou tudo para Jailton. Foi numa quinta-feira à tarde, 2 semanas depois daquela conversa no escritório. Ele chegou em casa no meio da tarde porque uma reunião havia sido cancelada e encontrou uma cena que ficaria gravada para sempre na sua memória. Isabela estava sentada no banco da cozinha com um curativo grande no joelho. Havia arranhões também no cotovelo e nas palmas das mãos. Ela havia caído de bicicleta no condomínio. Não era nada grave, apenas aquele tipo de machucado que dói mais no orgulho do que no corpo. Mas ela estava chorando, não de dor física, mas daquela forma como crianças choram quando estão assustadas e precisam de conforto. Miriam estava agachada na frente dela, segurando as mãozinhas machucadas com cuidado, soprando de leve nos arranhões como se aquilo tivesse poder curativo mágico. Ela falava baixinho, contando uma história engraçada sobre uma vez que ela própria havia caído de bicicleta quando criança e ficado com o joelho roxo por semanas, mas que depois daquilo havia aprendido a andar melhor e nunca mais tinha caído. Transformava o susto em narrativa de superação, o medo em coragem, a dor em aprendizado. E Isabela ouvia com os olhos fixos nela, as lágrimas secando, um sorrisinho começando a aparecer no cantinho da boca. Então, algo aconteceu que fez Jailton precisar se apoiar no batente da porta. Isabela, ainda fungando um pouco, olhou para Miriam com uma seriedade de criança e disse: Mimi, você podia ser minha mãe aqui no Brasil. Assim eu teria uma mãe na França e uma mãe aqui. Aí eu não ia me sentir tão sozinha quando tô na casa do papai. O silêncio que se seguiu foi carregado e denso. Miriam ficou paralisada, claramente sem saber o que dizer, seus olhos se enchendo de lágrimas instantaneamente. Ela olhou para Jailton buscando ajuda, mas ele estava tão emocionado quanto ela, com um nó imenso na garganta que o impedia de falar. Foi Isabela quem quebrou o silêncio, percebendo que havia dito algo importante, mas sem entender bem o que. Eu falei alguma besteira? Miriam balançou a cabeça rapidamente, as lágrimas agora escorrendo livremente pelo rosto. Não, querida, não falou besteira nenhuma. Só que isso é algo muito especial que você falou. Muito especial mesmo. E eu fico muito feliz que você sinta assim. Muito feliz. Ela puxou Isabela para um abraço apertado e a menina retribuiu, sem entender direito por que os adultos estavam tão emocionados, mas sentindo que havia dito a coisa certa. Naquela noite, depois que Isabela finalmente dormiu, Jailton e Miriam ficaram na varanda dos fundos da casa, sentados lado a lado, numa das espreguiçadeiras duplas, olhando para as estrelas que apareciam timidamente no céu da cidade. Ficaram em silêncio por muito tempo, um silêncio confortável de quem não precisa preencher cada segundo com palavras. Foi Jailton quem finalmente falou. Ela te escolheu, Miriam. Do jeito mais inocente e genuíno possível, minha filha te escolheu. E eu preciso te dizer uma coisa que talvez seja cedo demais para dizer, mas que eu vou dizer mesmo assim, porque a vida já me ensinou que a gente não deve guardar sentimentos importantes para depois. Eu estou me apaixonando por você. Não é confusão, não é solidão, não é carência, é reconhecimento. Reconheço em você a pessoa com quem eu quero construir algo real. Reconheço em você a família que eu quero dar para minha filha. Reconheço em você a companheira que eu procurei a vida inteira, sem saber direito o que procurava. E eu sei que é cedo, sei que tem muita coisa pra gente resolver ainda, muitas conversas a ter, muitos medos a enfrentar. Mas eu precisava que você soubesse disso. Eu estou all in, como dizem nos negócios. Estou apostando tudo nessa possibilidade de nós. Miriam ficou em silêncio, as mãos entrelaçadas no colo, o olhar fixo nas estrelas como se buscasse ali coragem
ou clareza. Quando finalmente falou, sua voz saiu baixinha, mas firme. Jailton, eu preciso ser muito honesta com você porque não sei ser de outro jeito. Eu também estou sentindo coisas que não esperava sentir. Quando você entra na sala, eu fico nervosa de um jeito que não ficava há anos. Quando você sorri para mim, parece que meu coração esqueceu que a gente não tem idade para essas bobeiras. Quando você fala dos seus medos e das suas inseguranças, eu só quero abraçar você e dizer que vai ficar tudo bem. Mas junto com tudo isso, tem medo. Muito medo. Medo de me entregar e descobrir que nossa diferença é grande demais. Medo do que meus filhos vão pensar. Medo do que as pessoas vão falar. Medo de você acordar um dia e perceber que cometeu um erro, que podia ter alguém mais adequada para o seu mundo. Eu já fui casada com um homem que me fez sentir pequena todos os dias. Levei anos para reconstruir minha autoestima. E a ideia de entrar num relacionamento onde eu posso ser vista como a empregada que deu sorte, que pegou o patrão rico, isso me apavora. Porque não é isso. Não é nada disso o que eu sinto. Jailton virou-se completamente para ela. Pegou as mãos dela entre as suas. Miriam, olha para mim. Ela ergueu os olhos e encontrou os dele cheios de uma intensidade que a fez tremer. Eu entendo seus medos. Entendo cada um deles. E não vou dizer que são infundados, porque infelizmente a sociedade é cruel e preconceituosa. Mas sabe o que eu aprendi construindo minha empresa do zero? Aprendi que se você deixar o medo de opinião alheia guiar suas decisões, você nunca faz nada significativo. Quando comecei minha construtora, todo mundo dizia que eu ia falir. Meu pai tinha deixado uma empresa pequena, quase falida, cheia de dívidas. Todo mundo me aconselhou a vender e pegar o dinheiro. Mas eu tive uma visão. Vi que o mercado de imóveis de alto padrão ia explodir. Arrisquei. Peguei financiamento imobiliário em condições difíceis, arrisquei meu próprio nome como garantia. Teve meses que não sobrava dinheiro nem para o seguro de vida. Mas eu acreditei. E deu certo. Não porque eu era melhor que todo mundo, mas porque eu não deixei o medo de fracassar ser maior que a vontade de tentar. E isso aqui, o que estou sentindo por você, é a coisa mais real que senti em anos. Então sim, vai ter gente que vai falar. Vai ter gente que vai julgar. Mas essas pessoas não dormem na minha cama. Não dividem minha vida. Não vão estar comigo nos momentos difíceis. Você vai. Se você quiser, você vai. Os olhos dela se encheram de lágrimas novamente. E meus filhos? Você pensou nisso? Eles são minha prioridade. Meu filho tem 18 anos. Tá numa fase complicada, sonha em fazer faculdade, mas tem medo de não conseguir se manter. Minha filha tem 15 e tá naquela idade difícil onde tudo é problema. Eles viram eu sofrer com o pai deles. Viram eu reconstruir minha vida com muito custo. Se eu apresentar você e eles sentirem que é algo superficial, que não vai durar, eu não sei se vou conseguir lidar com a decepção deles. E tem mais, você tem Isabela. Ela merece uma figura materna estável. Não alguém que pode estar aqui hoje e sumir amanhã se as coisas não derem certo. Tem muita responsabilidade envolvida nisso tudo. Jailton assentiu devagar. Você tem razão. Tem muita responsabilidade. Por isso eu não tô te pedindo para casar comigo amanhã. Não tô pedindo para você mudar de vida da noite pro dia. Tô pedindo pra gente tentar, devagar. Conhecer a família um do outro. Deixar as coisas evoluírem naturalmente. Eu quero conhecer seus filhos, Miriam. Quero que eles vejam que eu respeito a mãe deles, que eu admiro a mulher que você é, que minhas intenções são sérias. E Isabela já te ama. Você viu isso hoje. Mas concordo que a gente precisa ter cuidado. Construir algo sólido antes de formalizar qualquer coisa. Você toparia isso? Algumas semanas conhecendo melhor um ao outro, apresentando nossas famílias, vendo se isso que sentimos se sustenta no dia a dia? Ela respirou fundo, limpou as lágrimas com as costas da mão e finalmente um sorriso pequeno mas genuíno apareceu no canto da boca. Eu toparia. Assustada, mas toparia. Porque a verdade é que faz muito tempo que eu não me sinto tão viva quanto me sinto quando estou perto de você. Faz muito tempo que eu não tenho esperança de que talvez eu mereça ser feliz também. Não só meus filhos. E você me faz ter essa esperança. Então sim, vamos tentar.
mas com honestidade sempre, combinado? Se em algum momento perceber que não vai dar certo, me fala logo. Não me deixa me iludir. Combinado, ele disse apertando as mãos dela. E você faz o mesmo. Se sentir que não é o que quer, que não está funcionando, me diz. A gente é adulto. A gente conversa. Eles ficaram ali por mais 1 hora, agora mais relaxados, conversando sobre coisas aleatórias e importantes ao mesmo tempo. Ela contou sobre o filho que adorava futebol e sonhava em ser engenheiro, sobre a filha que era tímida, mas escrevia poesias lindas no caderno escondido. Ele falou sobre Isabela, sobre como a menina era esperta, mas insegura, como tinha dificuldade de fazer amigos na escola francesa, como ele sentia que falhava em dar a ela a estrutura emocional que ela precisava. Fizeram planos de um primeiro jantar onde Miriam traria os filhos para conhecer Jailton e Isabela. Decidiram que seria algo simples, na casa mesmo, sem pompa, apenas pessoas se conhecendo. Marcaram para o sábado seguinte. Quando Miriam finalmente foi embora, já passava da meia-noite. Jailton a acompanhou até o portão e, pela primeira vez, permitiu-se um gesto que havia desejado fazer há dias. Segurou o rosto dela com as 2 mãos, olhou fundo nos olhos dela e perguntou baixinho: "Posso?" Ela assentiu, e ele se inclinou devagar, depositando um beijo suave em sua testa. Um beijo de promessa, de respeito, de sentimentos que ainda estavam aprendendo a existir. Não foi um beijo apaixonado, não foi precipitado. Foi perfeito na sua delicadeza. E quando eles se separaram, ambos estavam sorrindo como adolescentes apaixonados, com borboletas no estômago e esperança no coração. O sábado chegou mais rápido do que qualquer um deles esperava. Jailton estava nervoso de um jeito que não ficava nem em reuniões decisivas com investidores. Ele queria causar boa impressão nos filhos de Miriam. Queria que eles vissem que ele era sincero, que respeitava a mãe deles, que não era o estereótipo do ricaço arrogante. Passou a tarde ajudando a preparar o jantar, algo que raramente fazia. Miriam havia insistido em cozinhar, mas ele fez questão de ajudar. Juntos, prepararam uma lasanha caseira, uma salada simples, pão de alho e um pudim de sobremesa. Nada sofisticado, nada que parecesse tentar impressionar com luxo. Comida de família. Isabela estava empolgadíssima. Ela sabia que os filhos da Mimi vinham jantar e estava ansiosa para conhecê-los. Havia arrumado o cabelo, colocado seu vestido favorito e não parava de perguntar que horas eles chegariam. Jailton observava a filha e sentia o coração apertar de gratidão. Aquela menina que costumava ser tão quieta e reservada durante as férias estava radiante, cheia de vida. E ele sabia que grande parte disso era mérito de Miriam. Quando a campainha tocou, Jailton sentiu o estômago revirar. Abriu a porta e lá estavam eles. Miriam estava linda com um vestido simples azul marinho, o cabelo solto pela primeira vez desde que ele a conhecia. Um sorriso nervoso, mas genuíno no rosto. Ao lado dela, 2 jovens que carregavam traços dela no rosto. O rapaz era alto, magro, com cabelos escuros e olhos atentos que avaliavam tudo com cuidado. A menina era mais baixa, cabelos compridos presos em rabo de cavalo. Expressão tímida, mas curiosa. Jailton abriu um sorriso caloroso. "Sejam bem-vindos. Vocês devem ser Gabriel e Letícia. Sua mãe falou muito sobre vocês. Entrem, por favor, sintam-se em casa." Gabriel apertou a mão dele com firmeza, um aperto de quem queria demonstrar maturidade. "Boa noite, Sr. Jailton. Obrigado pelo convite." Letícia apenas acenou timidamente, se escondendo um pouco atrás do irmão. Isabela apareceu correndo da sala, animada. "Oi, eu sou a Isabela. Você deve ser a Letícia. Minha mãe de França tem uma filha da sua idade também. A gente podia ser amigas. Vem ver meu quarto, eu tenho uns livros legais." Letícia olhou para a mãe pedindo permissão com os olhos. E Miriam assentiu encorajadora. As 2 meninas subiram, Isabela tagarelando sem parar e Letícia ouvindo com um sorrisinho tímido aparecendo. Gabriel ficou na sala com os adultos, claramente desconfortável, mas fazendo esforço para ser educado. Jailton ofereceu algo para beber
E os três se sentaram na sala enquanto esperavam as meninas voltarem para começar o jantar. A conversa começou formal, com perguntas educadas sobre escola, planos de futuro. Gabriel falou sobre o desejo de cursar engenharia, sobre como havia conseguido uma bolsa integral numa universidade federal, mas estava preocupado com os custos de se manter estudando, com transporte, alimentação, material. Jailton ouvia com atenção genuína, sem interromper, sem oferecer soluções precipitadas. Apenas ouvia e fazia perguntas que demonstravam interesse real. Foi durante o jantar que as coisas começaram a relaxar. A comida estava gostosa, o ambiente era descontraído e Isabela estava no seu melhor comportamento, fazendo Letícia rir com histórias engraçadas da escola. Gabriel, que havia começado a noite desconfiado, aos poucos foi baixando a guarda. Jailton não falava de dinheiro, não ostentava, não tentava impressionar. Falava de coisas normais. Perguntou sobre o time de futebol que Gabriel torcia. Contou histórias embaraçosas de quando era mais novo e tinha medo de dirigir. Pediu a opinião de Gabriel sobre investimentos básicos, tratando o rapaz como alguém capaz de ter insights valiosos, não como uma criança. Em determinado momento, Gabriel perguntou algo que claramente vinha incomodando. Senhor Jailton, posso fazer uma pergunta direta? Jailton assentiu. O rapaz respirou fundo. Quais são suas intenções com minha mãe? Porque ela já sofreu muito. Meu pai foi horrível com ela. A gente viu ela chorar tantas vezes, trabalhar até se acabar para dar o melhor pra gente. E agora ela parece feliz de um jeito que a gente não via há anos. Mas eu preciso saber se o senhor tá levando isso a sério ou se é só uma fase. O silêncio que caiu sobre a mesa foi denso. Miriam ficou pálida, claramente não esperando que o filho fosse tão direto. Letícia olhava para o prato, Isabela parecia confusa, mas Jailton não se abalou. Ele olhou para Gabriel com respeito e respondeu com a mesma honestidade. Gabriel, eu respeito muito você fazer essa pergunta. Mostra que você é um homem que cuida da família. Vou ser direto com você também. Minhas intenções são as mais sérias possíveis. Sua mãe é uma mulher extraordinária. Eu estive 5 anos procurando alguém de verdade e não encontrava. Estava começando a desistir de achar que amor genuíno existia. Até que comecei a enxergar o que estava na minha frente o tempo todo. Sua mãe me ensinou que amor verdadeiro não tem nada a ver com status ou dinheiro. Tem a ver com caráter, com bondade, com estar presente. Ela é presente. Ela é real. E eu pretendo honrar isso. Não posso prometer que vai ser perfeito, que não vamos ter desafios, porque todo relacionamento tem. Mas posso prometer que vou tratar ela com o respeito e o carinho que ela merece. E vocês também, porque vocês são parte da vida dela, então são importantes para mim também. Gabriel segurou o olhar dele por um longo momento, avaliando a sinceridade das palavras. Então assentiu devagar. Tá bom. Eu acredito no Senhor, mas se machucar ela, vai ter que se explicar para mim. Jailton sorriu. Justo. E eu esperaria nada menos que isso de um filho que ama a mãe. A tensão se dissolveu. Miriam tinha lágrimas nos olhos, mas eram lágrimas de alívio e gratidão. O jantar continuou mais leve, com risadas e histórias. Depois de comer, eles foram para a sala de estar. Jailton colocou um filme que tanto crianças quanto adultos podiam assistir. E todos se acomodaram no sofá grande. Isabela sentou no colo de Miriam naturalmente. Letícia ficou do outro lado dela. Gabriel sentou numa poltrona próxima e Jailton ficou na outra ponta do sofá, próximo, mas respeitando espaços. A cena era estranhamente perfeita. Parecia família, parecia certo. No meio do filme, Isabela cochilou no colo de Miriam. A mulher acariciava os cabelos da menina com tanto carinho que Jailton sentiu o coração apertar. Letícia também estava sonolenta, a cabeça pendendo. Gabriel assistia ao filme, mas de vez em quando lançava olhares para a mãe. E Jailton percebia nos olhos do rapaz uma aprovação silenciosa, um reconhecimento de que talvez, só talvez, aquilo poderia ser bom para ela. Quando o filme terminou, já era tarde.
Jailton chamou um carro de aplicativo para levar Miriam e os filhos. Mas antes de irem embora, Gabriel pediu para falar com ele em particular. Os dois foram para o escritório. O rapaz parecia querer dizer algo importante, mas estava travando. Jailton esperou pacientemente. Finalmente, Gabriel soltou. Senhor Jailton, eu sei que o senhor não me deve nada, mas eu queria pedir um conselho. O senhor trabalha com gestão empresarial, entende de planejamento financeiro. Eu consegui a bolsa para a faculdade, mas estou com medo de não conseguir me manter. Pensei em trancar e trabalhar por 1 ano para juntar dinheiro primeiro. O senhor acha que é uma boa ideia? Jailton sentou na borda da mesa, pensativo. Gabriel, você tem 18 anos. Se trancar agora, vai trabalhar por 1 ano, mas aí surgem outras necessidades, outras responsabilidades. A vida tem um jeito de adiar nossos sonhos se a gente deixa. Meu conselho? Entra na faculdade. E se precisar de ajuda financeira para te manter estudando, eu ficaria honrado em oferecer. Não como caridade, mas como investimento. Investimento em alguém que claramente tem potencial e determinação. O rapaz ficou vermelho. Eu não posso aceitar isso, senhor. Seria me aproveitar do senhor por causa da minha mãe. Jailton balançou a cabeça. Não é se aproveitar. É aceitar uma mão estendida. Gabriel, eu tive privilégios que você não teve. Não foi mérito meu nascer em família que podia pagar meus estudos. Foi sorte. E acho que quem tem mais tem a responsabilidade de ajudar quem está começando. Você não me deve nada, em troca. Apenas estude, se forme, seja um bom profissional e um dia, quando você tiver condições, ajude outra pessoa que esteja na mesma situação. É assim que a gente melhora o mundo. Um gesto de cada vez. Gabriel tinha lágrimas nos olhos agora. Ele tentou falar, mas a voz falhou. Apenas estendeu a mão e quando Jailton a apertou, o rapaz o puxou para um abraço rápido, mas sincero. Obrigado, sussurrou antes de se recompor e sair do escritório. Quando Miriam e os filhos foram embora, Jailton ficou na porta vendo o carro partir. Isabela, agora acordada e sonolenta, abraçava a perna dele. Papai, eu gostei da Letícia e do Gabriel. Eles são legais. A gente pode convidar eles de novo? Jailton acariciou os cabelos da filha. Com certeza, princesa. Muitas vezes. Isabela bocejou. E papai, eu acho que você gosta da Mimi. Do jeito que homem gosta de mulher, sabe? Que nem nos filmes. Jailton congelou. E você acha que isso seria ruim? A menina pensou por um momento. Não, acho que seria bom. Você fica mais feliz quando ela está aqui. E eu também fico. Então acho que se você casar com ela, seria legal. Aí ela seria tipo minha madrasta, mas a madrasta legal, que nem nos filmes bons, não a bruxa dos filmes ruins. Jailton riu, o coração transbordando. Vamos com calma, tá bom? Mas é bom saber que você gostaria disso. Agora vamos dormir, que já é tarde. Ele subiu com a filha, colocou ela na cama e, quando desceu novamente, pegou o celular e mandou uma mensagem para Miriam. Obrigado pela noite. Seus filhos são incríveis. Você criou pessoas maravilhosas. Estou ainda mais apaixonado se isso é possível. A resposta veio rápida. Obrigado por receber a gente com tanto carinho. Gabriel me disse o que você ofereceu. Estou sem palavras. Você é um homem muito especial, Jailton Guedes. Boa noite, e que seu sono seja cheio de sonhos bons. Ele dormiu melhor naquela noite do que havia dormido em anos, e pela primeira vez em muito tempo, sonhou com o futuro. Um futuro com risadas, com jantar em família, com amor verdadeiro preenchendo os espaços vazios que havia carregado por tanto tempo. As semanas que se seguiram foram de adaptação e descobertas. Jailton e Miriam começaram a se ver não apenas na casa dele, mas em lugares neutros. Iam ao parque com as crianças, faziam piqueniques simples, iam ao cinema, jantavam em restaurantes discretos, onde podiam conversar sem pressão social. Ele estava conhecendo uma cidade que morava há anos, mas nunca havia realmente visto, porque sempre havia estado focado em trabalho e compromissos da elite. Com Miriam, ele descobriu padarias de bairro onde o pão era quentinho e barato. Descobriu feiras livres aos domingos, onde ela comprava verduras,
e barganhava com feirantes que a conheciam pelo nome. Descobriu uma sorveteria simples, onde os sorvetes eram caseiros e tinham sabores que nenhuma gelateria italiana sofisticada oferecia. Isabela estava florescendo. A menina que costumava ser quieta e recluída durante as férias agora estava constantemente animada. Ela e Letícia haviam virado melhores amigas. Passavam tardes inteiras no quarto conversando sobre coisas de adolescente, fazendo pulseiras de miçanga, ouvindo música, ensinando uma a outra palavras em francês e português. Gabriel também começou a aparecer mais. Ele e Jailton desenvolveram uma relação de respeito mútuo, que aos poucos virava amizade genuína. O empresário começou a ensinar o rapaz sobre educação financeira básica, sobre como administrar dinheiro, sobre investimentos seguros para iniciantes. Não eram lições maçantes, eram conversas naturais durante os jogos de futebol que assistiam juntos, ou durante as tardes que Gabriel ia ajudar Jailton com pequenas tarefas na casa, recusando-se a ser apenas visitante. Houve um momento específico em que Jailton soube que estava completamente perdido, irremediavelmente apaixonado, e que não havia volta. Foi num domingo ensolarado. Eles haviam combinado de fazer um churrasco simples na casa. Nada de churrasco sofisticado em churrasqueira importada. Eles montaram uma churrasqueira improvisada no jardim com tijolos velhos, compraram carne em açougue de bairro, e Gabriel ficou responsável por assar, enquanto Jailton preparava os acompanhamentos. As meninas faziam salada e riam de algo que só elas entendiam. Miriam organizava tudo, colocava música ambiente, verificava se todos estavam felizes e confortáveis. Em determinado momento, Jailton parou o que estava fazendo e apenas observou a cena. Gabriel assando a carne e contando uma piada que fazia todo mundo rir. Isabela e Letícia dançando uma coreografia boba que tinham aprendido na internet. Miriam cantarolando enquanto fatiava pão, os cabelos presos num coque desajeitado, vestido simples de algodão, pés descalços porque havia tirado o sapato para ficar mais confortável. E ele percebeu que aquilo era felicidade. Aquela cena simples, sem luxo, sem ostentação, sem necessidade de impressionar ninguém, era a coisa mais bonita que ele já havia visto na vida. Era exatamente o que ele havia procurado e não encontrava. Era família, era lar, era amor. Miriam percebeu que ele estava parado, olhando. Vem cá, por que você está aí parado feito bobo? A comida não vai se fazer sozinha. Ele riu, foi até ela e, num impulso que surpreendeu ambos, a puxou para um abraço ali na frente das crianças. Um abraço apertado, prolongado, do tipo que diz tudo sem precisar de palavras. As crianças pararam o que estavam fazendo. Gabriel deu um sorriso de canto de boca. Letícia e Isabela trocaram olhares cúmplices e começaram a fazer sons de beijinho de forma dramática. Miriam tentou se soltar, fingindo estar envergonhada, mas estava rindo. Jailton finalmente a soltou e falou alto para todos ouvirem. Eu tenho um anúncio a fazer. Todo mundo parou. Isabela segurou a mão de Letícia, ansiosa. Gabriel largou o espeto na grelha e virou-se totalmente. Miriam ficou vermelha. Ele continuou, agora sério, mas com um sorriso enorme no rosto. Eu quero que todos vocês saibam que estou oficialmente namorando Miriam. E antes que alguém pergunte, sim, ela já disse sim. Conversamos ontem e decidimos que não faz sentido esconder mais. A vida é curta demais para ter medo de ser feliz. Isabela gritou de felicidade e correu para abraçar ambos. Letícia também correu, rindo e dizendo que já sabia que aquilo ia acontecer. Gabriel caminhou até eles com um sorriso largo. Apertou a mão de Jailton de forma solene e depois abraçou a mãe sussurrando algo no ouvido dela, que Jailton não conseguiu ouvir, mas que fez os olhos dela se encherem de lágrimas felizes. O churrasco continuou numa atmosfera de celebração. Comeram demais, riram demais, tiraram fotos bobas que ficaram desfocadas, mas que eram perfeitas do jeito que eram. Quando anoiteceu e todos estavam esparramados no jardim olhando as estrelas, barriga cheia e coração cheio também, Jailton puxou Miriam para longe um pouco, para um cantinho mais privado do jardim onde tinha um banco de madeira. Sentaram lado a lado,
dedos entrelaçados, em silêncio confortável por um momento. Então ele disse baixinho: "Obrigado." Ela olhou para ele, confusa. Pelo quê? Ele apertou a mão dela. Por me ensinar que o amor verdadeiro não tem nada a ver com o que eu pensava que era. Por me mostrar que felicidade está nos detalhes. Por entrar na minha vida e na vida da minha filha e trazer luz. Por me fazer acreditar de novo. Miriam apoiou a cabeça no ombro dele. A gente se salvou um ao outro, Jailton. Eu também estava desacreditada. Achava que meu papel na vida era só ser mãe, trabalhar, sobreviver. Não achava que merecia ter alguém para mim. Você me mostrou que eu posso ser mãe e mulher ao mesmo tempo. Que eu posso ter ambições além de apenas garantir o básico para os meus filhos. Você acredita em mim de um jeito que ninguém nunca acreditou. Eles ficaram ali até tarde, conversando sobre planos futuros, sobre como iam lidar com o fato de que Isabela voltaria para a França em 2 semanas, sobre como iam apresentar o relacionamento para o círculo social dele, inevitavelmente, sobre os desafios que viriam. Mas pela primeira vez, nenhum dos dois tinha medo, porque sabiam que enfrentariam juntos. Quando chegou o dia de Isabela voltar para a França, foi doloroso, mas diferente dos anos anteriores. A menina chorou, mas não eram lágrimas de solidão, e sim de saudade de algo bom que ela estava deixando temporariamente. Ela abraçou Miriam por longos minutos no aeroporto. Mimi, promete que vai mandar mensagem todo dia? E que você vai vir me visitar na França. Minha mãe disse que você pode ficar lá com a gente. Ela já sabe de você e disse que quer te conhecer. Miriam prometeu entre lágrimas. Também abraçou Letícia e Gabriel, que foram se despedir. E quando foi a vez de abraçar o pai, Isabela sussurrou no ouvido dele: "Não deixa a Mimi ir embora, tá, papai? Ela é especial." Jailton prometeu: "Nunca." Depois que Isabela embarcou, a casa ficou estranhamente silenciosa. Mas não era mais aquele silêncio opressor de antes. Era apenas a calma depois da tempestade feliz. Miriam continuou trabalhando na casa, mas agora a dinâmica era completamente diferente. Eles eram namorados que moravam na mesma cidade, mas em casas diferentes. Ele respeitava o espaço dela. Entendia que ela precisava manter sua independência. Ela ainda trabalhava porque fazia questão, porque sua dignidade estava em não ser sustentada. Mas Jailton ajudava de outras formas. Pagou discretamente a matrícula da faculdade de Gabriel. Deu uma quantia mensal para o rapaz se manter estudando, sem precisar trabalhar em período integral. Ofereceu a Letícia aulas particulares de inglês, numa escola de idiomas boa, dizendo que era investimento no futuro dela. Pequenas ajudas que não tiravam a dignidade, mas que facilitavam a vida deles. Chegou o momento inevitável de apresentar Miriam aos colegas empresários, aos sócios, ao círculo social de Jailton. Ele não queria fazer isso num evento grande, cheio de gente. Então organizou um jantar na casa para alguns amigos próximos e parceiros de negócios importantes. Avisou Miriam com antecedência sobre quem estaria presente. Ajudou ela a escolher um vestido elegante, mas confortável. Garantiu que ela se sentisse preparada. Na noite do jantar, ela estava visivelmente nervosa. Jailton segurou o rosto dela antes dos convidados chegarem. Você não precisa provar nada para ninguém. Você é incrível do jeito que é. Se alguém não enxergar isso, o problema é da pessoa, não seu. Os primeiros convidados que chegaram foram um casal de sócios de Jailton. Marcelo e Patrícia eram donos de uma incorporadora que frequentemente fazia parcerias com a empresa dele. Eram pessoas importantes no ramo de construção civil e imóveis de luxo. Quando Jailton apresentou Miriam como sua namorada, houve aquele silêncio constrangedor de quem não sabe bem o que dizer. Patrícia foi educada, mas visivelmente surpresa. Olá, Miriam. Prazer. Você trabalha com o quê? Era uma pergunta armadilha. Todo mundo na sala sabia. Miriam respirou fundo e respondeu com a cabeça erguida. Eu sou diarista, cuido de casas, faço faxina e tenho muito orgulho do meu trabalho. O silêncio ficou ainda mais denso. Foi Jailton quem quebrou. E ela é a melhor no que faz. Minha casa nunca foi tão bem cuidada. Mas mais importante que isso, ela é uma mãe incrível, criou 2 filhos sozinha, tem um coração enorme,
e é a pessoa mais genuína que já conheci. Estou com muita sorte de ela ter me dado uma chance. Patrícia pareceu desconfortável, mas forçou um sorriso. Que bonito! É sempre interessante quando as pessoas encontram o amor em lugares inesperados. Havia veneno nas palavras, cuidadosamente embrulhado em educação. Marcelo rapidamente mudou de assunto, começando a falar sobre um novo empreendimento, mas o clima estava tenso. Ao longo da noite, outras reações vieram. Alguns convidados foram genuinamente receptivos, curiosos para conhecer Miriam, e impressionados com sua inteligência emocional e sabedoria prática. Outros foram abertamente condescendentes, tratando-a como curiosidade, ou pior, como alguém que tinha dado sorte de pegar um ricaço. Houve um momento particularmente difícil, quando uma das mulheres presentes, esposa de um investidor importante, puxou Miriam para um canto e disse em tom de falsa preocupação: "Querida, você precisa tomar cuidado. Homens ricos às vezes têm essas fases de querer algo diferente, exótico, mas geralmente volta para o normal. Não se iluda achando que isso vai durar. E se durar, prepare-se porque as pessoas vão sempre olhar para você como a empregada que subiu na vida. É cruel, mas é a realidade." Miriam sentiu as palavras como um tapa na cara. Ela agradeceu educadamente e foi ao banheiro, trancou-se lá e deixou as lágrimas caírem silenciosamente. Ela estava questionando tudo. Questionando se havia sido idiota de achar que aquilo poderia funcionar. Questionando se estava colocando Jailton numa situação impossível. Questionando se o amor era suficiente para superar abismos sociais tão grandes. Jailton percebeu a ausência dela e foi procurar. Bateu na porta do banheiro suavemente. "Miriam, você tá aí? Abra para mim, por favor." Ela relutou, mas abriu. Ele viu os olhos vermelhos e imediatamente entendeu. Entrou, fechou a porta e a puxou para um abraço. O que aconteceu? Ela contou entre soluços. Contou o que a mulher havia dito. Contou sobre os olhares de pena ou desprezo. Contou que estava com medo de que aquelas pessoas estivessem certas. Jailton sentiu uma raiva que ele raramente permitia se sentir. Segurou o rosto dela e falou com firmeza: "Escuta o que eu vou te dizer e grava bem. Essas pessoas, a maioria delas, tem tudo e não tem nada ao mesmo tempo. Tem dinheiro, mas não tem caráter. Tem status, mas não tem substância. E sabe o que mais? Eu não preciso da aprovação delas para viver minha vida. Se o relacionamento comigo significa que você vai enfrentar preconceito, eu lamento profundamente por isso. Mas não vou terminar com você por causa de gente pequena. A única pergunta que importa é: você me ama?" Ela assentiu. "Então foda-se o resto. A gente enfrenta junto." Eles voltaram para o jantar de mãos dadas. Jailton fez questão de sentar Miriam ao seu lado na cabeceira da mesa, posição de honra. E durante o jantar, ele direcionou conversas para ela propositalmente, mostrando para todos que sua opinião importava, que ela fazia parte da vida dele de verdade. Quando a conversa virou para um assunto que Miriam dominava, educação de filhos, ele incentivou ela a falar e ficou claro para todos que ela tinha insights valiosos que vinham de experiência real, não de livros de psicologia lidos por tédio. Aos poucos, alguns convidados começaram a genuinamente engajar com ela. Um dos sócios mais velhos de Jailton, um senhor de 70 anos que havia construído fortuna vindo de família pobre, puxou conversa com Miriam sobre suas origens e sobre os desafios de criar filhos com poucos recursos. Os dois encontraram conexão genuína, e o senhor disse em voz alta para a mesa inteira: "Sabe, Jailton, você sempre foi inteligente nos negócios. Mas escolher uma mulher pelo caráter e não pelo sobrenome talvez seja a decisão mais inteligente que você já tomou. Parabéns a ambos. Não todos se convenceram naquela noite. Alguns saíram julgando. Alguns saíram achando que aquilo não duraria. Mas também, alguns saíram com respeito genuíno pela coragem de ambos e pela óbvia conexão real que existia entre eles. E no final, quando o último convidado foi embora e eles ficaram sozinhos, Jailton pegou Miriam nos braços e a girou pela sala. Ela deu um gritinho de surpresa e depois riu.
a tensão finalmente se dissolvendo. Ele a colocou no chão, mas continuou segurando ela próxima. Você foi incrível essa noite. Tão digna, tão forte. Eu tenho tanto orgulho de você. Ela sorriu, ainda com os olhos um pouco inchados, mas feliz. Foi difícil, mas valeu a pena porque você ficou do meu lado o tempo todo. Os meses que se seguiram foram de construção. Construção de rotina, de rituais próprios, de memórias compartilhadas. Eles descobriram que Miriam adorava ir a museus, mas nunca tinha ido porque achava que eram lugares para gente rica. Jailton a levou nos melhores museus da cidade e descobriu que a apreciação dela pela arte era mais genuína e profunda que a dele, que havia visitado museus a vida inteira mais por obrigação social que por real interesse. Ela ensinou ele a realmente ver as obras, a sentir as emoções que os artistas queriam transmitir. Ele descobriu que ela adorava ler, mas raramente comprava livros, porque não cabia no orçamento. Levou ela numa livraria e disse: "Escolhe quantos você quiser." Ela protestou, disse que não precisava, mas ele insistiu. "Você me deu tanto sem eu pedir. Deixa eu te dar isso que é tão pouco perto do que você merece." Ela escolheu 5 livros, achando que estava exagerando, e ele discretamente comprou 15 a mais que sabia que ela ia gostar e entregou de presente dias depois. A alegria no rosto dela ao abrir a caixa cheia de livros foi uma das visões mais bonitas que ele já vira. Eles estabeleceram tradições. Toda sexta à noite era noite de filme em casa. Pegavam comida de algum restaurante simples que ela gostava, deitavam no sofá emaranhados um no outro e assistiam desde filmes clássicos até comédias bobas. Sábado de manhã era dia de ele ajudar ela com as tarefas da casa, não porque ela precisasse de ajuda, mas porque ele gostava de fazer atividades juntos. Ela ensinava ele a dobrar lençóis direito, ele tentava ajudar a cozinhar e fazia sempre alguma bagunça que os fazia rir. Domingo era dia de família quando os filhos dela podiam vir. E quando Isabela estava no Brasil, era um caos feliz de 5 pessoas dividindo a mesma casa. Isabela mantinha contato constante por videochamada. Ela queria saber de tudo. Ficava empolgada com cada novidade. Mandava mensagens para Miriam separadamente, dizendo o quanto sentia saudade. A mãe de Isabela, que vivia na França, num primeiro momento ficou surpresa quando soube do relacionamento. Mas depois de uma videochamada longa com Jailton, onde ele explicou tudo, ela deu sua bênção. Ela viu o quanto ele estava feliz, o quanto Isabela estava empolgada, e reconheceu que era algo bom. Inclusive, convidou Miriam para visitar e conhecê-la pessoalmente, querendo garantir que quem estava cuidando de sua filha nas férias era alguém de confiança. Miriam ficou apavorada com o convite, mas Jailton garantiu que pagaria a viagem e que eles iriam juntos. Cerca de 1 ano depois do início do relacionamento, Jailton começou a pensar seriamente em casamento. Ele queria fazer direito, queria pedir a mão dela de um jeito que fosse significativo. Conversou primeiro com Gabriel e Letícia separadamente. Gabriel, agora com 19 e se saindo muito bem na faculdade, deu sua bênção com um abraço apertado. "Minha mãe merece toda a felicidade do mundo. E você a faz feliz. Só não demore muito, porque ela já esperou tempo demais." Letícia, agora com 16 e bem mais desinibida, pulou de alegria. "Finalmente! A gente já achava que você ia pedir faz tempo. Pode pedir logo que a gente vai ajudar com o que precisar." Jailton também conversou com Isabela por videochamada. A menina de 10 anos estava mais madura, e quando ele perguntou o que ela achava de Miriam se tornar oficialmente parte da família, Isabela respondeu com seriedade: "Papai, ela já é parte da família faz tempo. Só falta fazer oficial mesmo. E eu vou estar aí para o casamento, não importa se tem aula. Eu falto se precisar. Você promete que eu vou estar lá?" Ele prometeu. Planejou o pedido cuidadosamente. Não queria algo ostentoso, não queria câmeras nem multidão. Queria algo íntimo, significativo. Marcou um final de semana especial. Disse para Miriam que queria levá-la num lugar especial e pediu para ela pedir folga no trabalho na sexta. Ela ficou curiosa, mas não insistiu. Na quinta à noite, ele revelou:
A gente vai viajar amanhã cedo. Só nós dois. 3 dias. Já está tudo arranjado. Seus filhos vão ficar na minha casa cuidando de tudo. Isabela vai estar na videochamada todo dia. Confia em mim? Ela confiou. Na sexta de manhã pegaram a estrada. Ele dirigiu por horas até chegarem num lugar que ele havia descoberto e preparado. Era uma pousada pequena à beira de um lago. Lugar tranquilo e lindo. Sem luxo exagerado, mas com aquele charme de lugares que são especiais pela simplicidade. Ele havia reservado o melhor chalé, aquele que tinha vista para o lago e uma varanda com rede. Passaram o dia apenas curtindo um ao outro. Caminharam pela margem do lago, alugaram um barquinho a remo e foram para o meio do lago, onde ficaram flutuando, conversando sobre tudo e sobre nada. Fizeram um piquenique na margem. Ela estava radiante, feliz de um jeito leve e despreocupado. No sábado à tarde, ele disse que queria mostrar algo especial para ela. Caminharam por uma trilha até chegarem num mirante que ele havia descoberto na preparação da viagem. De lá se via o lago inteiro, as montanhas ao redor, o céu imenso começando a ganhar cores do pôr do sol. Era de tirar o fôlego. Miriam ficou em silêncio, absorvendo a beleza. E foi quando ele se aproximou por trás, abraçou ela pela cintura e começou a falar baixinho. Miriam, quando te conheci, eu estava completamente perdido. Tinha tudo e não tinha nada. Procurava amor nos lugares errados e já estava desistindo. Até que você entrou na minha vida e me mostrou que eu estava cego. Você me ensinou que amor de verdade está nos pequenos gestos, na presença, no cuidado genuíno. Você transformou minha casa em lar. Transformou minha filha numa criança feliz. Me transformou num homem melhor. E eu não quero passar mais um dia sem ter certeza de que você vai estar comigo pro resto da vida. Ele se afastou, deu a volta nela e se ajoelhou. Ela levou as mãos à boca, já chorando. Ele tirou do bolso uma caixinha simples, mas bonita. Abriu, revelando um anel delicado com um diamante discreto. Não era o anel mais caro que ele poderia comprar, mas era perfeito para ela. Miriam, você aceita se casar comigo? Aceita ser minha esposa, minha companheira, a mãe que Isabela escolheu, a mulher que eu escolho todos os dias? Ela caiu de joelhos também. Abraçou ele chorando e rindo ao mesmo tempo, e entre lágrimas disse sim, 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 1000 vezes sim. Ele colocou o anel no dedo dela, e os dois ficaram ali abraçados no mirante, vendo o sol se pôr e sentindo que suas vidas, que um dia haviam parecido tão separadas e impossíveis de se cruzarem de forma significativa, agora estavam entrelaçadas de uma forma que fazia todo o sentido do mundo. O casamento foi simples, mas lindo. Fizeram numa capela pequena, com apenas família próxima e amigos realmente importantes. Isabela veio da França e foi da minha. Letícia foi dama de honra. Gabriel conduziu a mãe até o altar, com os olhos cheios de lágrimas de orgulho. Quando o padre perguntou se havia alguém que se opunha ao casamento, houve um silêncio absoluto cheio de amor e aprovação. Quando eles disseram sim e se beijaram, os aplausos foram calorosos e genuínos. A festa depois foi num salão simples, mas decorado com gosto e carinho, com comida boa e música alegre. Não houve ostentação, não houve necessidade de impressionar. Foi uma celebração de amor verdadeiro, do tipo que transforma vidas, que supera barreiras, que prova que no final das contas, o que importa não é de onde você veio, mas para onde você está indo e com quem você está indo. Nos meses que se seguiram ao casamento, a vida de ambos ganhou uma leveza que parecia quase surreal. Jailton finalmente entendeu o que significava chegar em casa e sentir paz. Não havia mais aquele silêncio opressor que o sufocava antes. A mansão que um dia pareceu fria e vazia, agora estava cheia de vida. Miriam não parou de trabalhar completamente. Fez questão de manter sua independência financeira, mas reduziu a carga e começou a se dedicar também a projetos sociais. Ela usou a posição que agora tinha como esposa de um empresário influente para criar uma ONG que ajudava mulheres em situação de vulnerabilidade a conseguirem trabalho digno. Treinava diaristas, oferecia cursos de capacitação
Ajudava com colocação no mercado. Era seu jeito de retribuir, de ajudar outras mulheres a terem a dignidade que ela sempre valorizou. Gabriel se formou engenheiro com honras, conseguiu um estágio numa empresa boa e estava construindo sua carreira com a mesma determinação que a mãe lhe ensinou. Letícia descobriu talento para escrever. Estava terminando o ensino médio e já tinha planos de cursar letras. Isabela passava todas as férias no Brasil e cada vez ficava mais tempo, falando já em estudar ali quando chegasse na idade de escolher universidade. Ela chamava Miriam de mãe brasileira sem embaraço. E o amor entre as duas era palpável e genuíno. Jailton expandiu seus negócios, mas agora com uma perspectiva diferente. Não era mais só sobre lucro e crescimento. Ele começou a investir em projetos sociais, em construção de moradia popular de qualidade, em iniciativas que tinham impacto social real. Descobriu que dinheiro tinha muito mais significado quando usado para fazer diferença na vida dos outros. E em cada decisão importante que tomava, consultava Miriam, porque havia aprendido que a sabedoria dela, vinda de experiência de vida real, era muitas vezes mais valiosa que qualquer análise técnica de mercado. Houve uma tarde específica, cerca de 2 anos depois do casamento, que resumiu tudo perfeitamente. Jailton chegou em casa no meio da tarde, cansado de uma semana intensa de reuniões. Entrou pela cozinha e encontrou uma cena que o fez parar e apenas observar, o coração transbordando. Miriam estava ensinando Isabela e Letícia a fazer brigadeiro. As 3 estavam cheias de chocolate, rindo de alguma besteira. A cozinha era uma bagunça completa. Gabriel estava na sala mexendo no notebook, provavelmente fazendo algum trabalho da faculdade. Mas de vez em quando olhava para a cozinha e sorria. O som de risadas preenchia a casa. Tinha música tocando baixinho no ambiente. Tinha cheiro de comida sendo preparada com amor. Tinha vida. Tinha família. Tinha tudo o que realmente importava. Miriam percebeu a presença dele e virou com um sorriso enorme. Chocolate lambuzado no nariz. Chegou cedo. Vem ajudar a gente aqui que as meninas estão fazendo brigadeiro do tamanho de bolas de futebol. Isabela correu para abraçá-lo. Papai, a gente está fazendo doce para levar na festa da escola da Letícia. Você quer provar? Ele provou, declarou ser o melhor brigadeiro que já tinha comido na vida, abraçou as 3 mulheres ao mesmo tempo lambuzando o terno caro de chocolate e não ligando nem um pouco. Mais tarde, quando as meninas foram assistir TV e Gabriel foi para o quarto, Jailton e Miriam ficaram sozinhos na cozinha limpando a bagunça juntos como faziam sempre. Ele lavava, ela secava. Um ritual simples que tinham transformado em momento de conversa e conexão. Foi Miriam quem quebrou o silêncio. Sabe o que eu estava pensando hoje? Ele olhou para ela esperando. Estava pensando que 3 anos atrás, se alguém me dissesse que minha vida ia virar isso que é hoje, eu não ia acreditar. Ia achar que era ilusão, que era bom demais para ser verdade. E sabe o que é mais incrível? É que não mudou quem eu sou. Eu ainda sou a mesma Miriam. Ainda amo as mesmas coisas simples. Ainda valorizo o trabalho honesto e dignidade. Mas agora eu tenho algo que não tinha antes. Tenho paz, tenho segurança. Tenho alguém que me faz sentir que eu sou suficiente do jeito que sou. E isso não tem preço, Jailton. Isso é a maior riqueza que eu poderia ter. Ele largou a louça, secou as mãos e puxou ela para um abraço. Falou com a voz embargada de emoção. Eu que agradeço, Miriam, por ter me dado uma chance quando seria tão fácil dizer não. Por ter me ensinado que a vida não é sobre quanto você tem, mas sobre quanto você ama e é amado. Por ter transformado minha casa em lar, minha filha numa criança feliz, e eu num homem que finalmente entende o que realmente importa. Você salvou minha vida de um jeito que nem imagina. Eles ficaram ali abraçados na cozinha bagunçada, e naquele momento ambos entenderam uma verdade profunda e simples. O amor verdadeiro não está nas grandes declarações, não está nos presentes caros, não está nos lugares sofisticados. Está nos pequenos gestos, está em lavar louça junto, está em fazer brigadeiro com as crianças, está em chegar em casa e saber que tem alguém esperando,
Está em construir algo real, dia após dia, com paciência e dedicação. Está em escolher todos os dias estar presente, estar junto, estar disponível. E esse tipo de amor, descobriram, é o único que realmente vale a pena. O único que preenche os vazios. O único que transforma casas em lares e transforma vidas em histórias dignas de serem contadas. Anos depois, quando Jailton e Miriam já eram mais velhos, quando Gabriel já tinha sua própria família, quando Letícia havia publicado seu primeiro livro, quando Isabela havia se formado e construído carreira brilhante, eles olhavam para trás e viam com clareza a beleza da jornada. Viam como o que parecia impossível no início se tornou não apenas possível, mas inevitável. Viam como o amor genuíno havia superado todas as barreiras sociais, todos os preconceitos, todas as dificuldades. E quando as pessoas perguntavam qual era o segredo de um casamento tão feliz e duradouro, Miriam sempre respondia com aquela sabedoria simples que era a sua marca. Não tem segredo. Tem presença. Tem respeito. Tem escolher todos os dias amar, mesmo quando é difícil. E tem entender que a pessoa certa não é aquela que parece perfeita no papel, mas aquela que faz seu coração se sentir em casa. Jailton complementava: e tem coragem de ir contra o que a sociedade espera de você e seguir seu coração. Porque no final, quando você está nos últimos anos da vida, não são as opiniões dos outros que importam. É poder olhar para a pessoa ao seu lado e saber que você construiu algo verdadeiro. E nós construímos. Construímos uma família linda, uma vida cheia de amor, uma história que vale a pena contar. E se eu pudesse voltar no tempo, faria tudo exatamente igual. Porque você, Miriam, foi a melhor coisa que já aconteceu comigo. Foi a resposta que sempre esteve perto, esperando eu ter sabedoria suficiente para enxergar. E agradeço todos os dias por ter finalmente aprendido a ver. E assim, naquela mansão que um dia foi vazia e fria, agora cheia de fotografias de família, de risadas de netos visitando, de amor que transbordava por todos os cantos, Jailton e Miriam viveram seus dias provando que o amor verdadeiro não conhece barreiras sociais, não se importa com diferenças de origem, não se deixa intimidar por julgamentos alheios. O amor verdadeiro simplesmente é. E quando é genuíno, quando é construído com respeito, paciência e presença constante, ele transforma tudo. Transforma vidas, transforma famílias, transforma o mundo ao redor, uma pessoa de cada vez. E essa foi a maior lição que ambos aprenderam e ensinaram: que todos merecem ser amados de verdade, que todos merecem ter sua dignidade reconhecida, e que a riqueza mais valiosa não está no banco, mas no coração das pessoas que escolhemos ter ao nosso lado. E com essa certeza no coração, viveram felizes. Não porque não enfrentaram desafios, mas porque enfrentaram juntos, sempre juntos, até o último suspiro. Porque no fim, amor verdadeiro é isso: escolher estar junto, não importa o que venha, e construir dia após dia um lar onde ambos se sentem seguros, valorizados e profundamente amados. E isso, descobriram, vale mais que todo o ouro do mundo. Se você gostou dessa história, se inscreva no canal e ative o sininho para mais histórias emocionantes como essa. Deixe nos comentários qual parte mais te tocou o coração. E lembre-se, o amor verdadeiro pode estar mais perto do que você imagina. Às vezes, ele está nos lugares onde menos esperamos, nas pessoas que inicialmente parecem impossíveis, esperando apenas que tenhamos os olhos e o coração abertos para reconhecer. Nunca desista de acreditar no amor. Ele existe e, quando é real, transforma absolutamente tudo.